Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos, no livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando aos irmãos que é, uma carta de vitória, Não é aos corintianos, é aos coríntios, Amém, irmãos? Glória a Deus. Capítulo de número 11. Verso de número 23 até o verso de número 34. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Vamos orar, queridos. Deus, te louvamos pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, que chega onde nós não podemos chegar, no coração, na alma, no espírito do teu povo, Senhor. Que essa palavra possa encontrar, Senhor, um coração desejoso, Senhor, de recebê-la, Senhor, e que o Senhor possa fazê-la prosperar no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Hoje é uma noite especial para nós. É o momento em que nós vamos cercar a mesa do Senhor. E eu confesso para vocês que é um dos domingos mais esperados por mim. Eu sinto muita alegria, eu sinto muita satisfação em poder participar desse momento. Sabe, desde criança eu via meu pai participando da ceia do Senhor e eu não entendia como e o porquê que esse momento era tão diferente para ele. E eu, sempre que a gente estava na ceia, ele sempre chorava e eu dizia: poxa, mas é um negócio tão legal, tão bonito, e o meu pai está chorando por quê? E eu não entendia, mas quando a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo que ninguém que se coloca diante do Senhor permanece da mesma forma. Quando nós estamos diante do Senhor e diante da mesa, irmãos, essa mesa nos traz recordação, nos traz esperança,
de tudo que o Senhor fez por nós naquele momento na cruz. A ceia do Senhor, para nós, ela é um memorial, ela é uma lembrança. Sabe, tem muita gente que vem para a ceia esperando que receba uma bênção, que seja curado, mas exatamente não é para isso que a ceia foi instituída. Não quer dizer que quando você participa da ceia, não haja uma cura, não haja uma transformação na sua vida. Mas não foi exatamente para isso que a ceia foi instituída. O seu significado, o seu simbolismo e a sua lembrança tem que nos fazer pensar sobre a nossa vida cristã. Quando nós participamos dessa mesa, quando nós nos assentamos a essa mesa, quando nós estamos diante dessa mesa, o significado maior para nós é de nos fazer repensar como está a nossa vida cristã, como eu estou vivendo para o Senhor, como é que eu estou vivendo o Evangelho de Cristo. A ceia do Senhor, ela não é um sacramento, mas ela é um memorial. Tem que nos levar a um exame a respeito da vida que levamos como servos de Deus. Esse é o significado dessa mesa. Essa é a importância dessa mesa. Sabe, essa ordenança que o Senhor fez e deu a nós, ela não foi instituída sem propósito. Tudo aquilo que o Senhor Jesus falou e deixou para nós tem um propósito, e nós precisamos compreender, nós precisamos entender qual é o propósito pela qual Deus está nos falando. E exatamente o propósito dessa mesa é muito importante que nós saibamos, que nós compreendamos por que nós estamos participando, o porquê a igreja faz esse memorial, o porquê a igreja faz essa mesa bonita. Tudo isso, querido, tem um propósito, tudo isso está aqui com um propósito, e nós precisamos compreender. Por isso que nós nessa igreja não batizamos crianças que ainda não compreendem. Sabe, já aconteceu aqui caso de pessoas que vieram para o curso de batismo e disseram: não é para mim, esse negócio é muito sério, esse negócio tem uma importância muito grande. Então, nós só batizamos pessoas que compreendem esse significado, pessoas que compreendem esse propósito, para que não venham à mesa do Senhor sem conhecer, sem compreender esse momento, que não é um simples momento de colocar uma mesa diante de vocês e dizer: coma esse pedacinho do pão e tome esse pouquinho de cálice. Se é uma ordenança que o Senhor deixou para nós, então Ele deseja nos ensinar alguma coisa com isso. Se Ele deixou isso como uma ordenança, é porque algo Ele tem para nos ensinar. E nós precisamos entender e compreender exatamente o porquê desse momento, que é muito importante para a vida da igreja. Então aqui o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele tratou de uma maneira muito objetiva sobre a ceia do Senhor. A gente entende, lendo esse capítulo todo,
de 1 Coríntios capítulo 11, você vai compreender que Paulo estava, dizendo: vocês não estão fazendo a coisa certa. Vocês não estão fazendo aquilo exatamente que o Senhor Jesus deixou. E entenda, Paulo não era um dos discípulos de Jesus. Paulo não estava no momento em que o Senhor Jesus instituiu a ceia. Mas Paulo recebeu uma revelação do próprio Deus. Porque ele diz aqui, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vou ensinar para vocês. Paulo não aprendeu com os outros apóstolos. Paulo não viu ninguém falar para ele. Paulo não leu isso em livros, mas ele realmente recebeu do próprio Deus. Amém, queridos? Quem está aí, diga glória a Deus. Então, à luz desse texto bíblico de 1 Coríntios, do capítulo 11, dos versos 23 ao 34, eu quero trazer para nós 4 lições importantes desse momento da ceia do Senhor. Sempre nós queremos falar no dia da ceia exatamente sobre a ceia do Senhor. Sabe por quê? Não tenho nada contra, mas muitas igrejas já não fazem mais isso. Uma vez eu fui em uma igreja que a ceia parecia uma corrida de cavalo. Pega o pão, come o pão, bebe vinho, vai embora, terminou, acabou. Sabe, irmãos, e esse é um momento que, se nós formos olhar para essa mesa, nós não podemos fazer esse memorial de qualquer forma, de qualquer maneira. Lembro de uma vez de um amigo nosso, pastor, que já esteve aqui conosco, que disse que chegou em uma igreja domingo de manhã, não havia sido preparado, ninguém sabia, tem pão, mas não tem um suco. O irmão correu na taberna e comprou uma fantaúva, e aí eles fizeram a mesa do Senhor. Sabe, irmãos, isso é algo tão importante para a nossa vida, que nós temos que ter o cuidado até no preparo da mesa do Senhor. Então, a primeira lição que a gente entende aqui, quando nós estamos ao redor dessa mesa, é que nós precisamos olhar para trás. Como olhar para trás, irmãos? Porque quando nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos olhar para trás para onde? Para a cruz de Cristo. Entenda, não haveria ceia do Senhor sem a cruz de Cristo. A cruz de Cristo continua sendo, por mais que muitos não falem nisso, mas a cruz de Cristo continua sendo o centro do Evangelho. Não há Evangelho sem a cruz de Cristo. Aleluia. Paulo diz no capítulo 11, no verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Quando nós estamos cercando essa mesa, quando nós estamos ao redor dessa mesa, nós estamos anunciando que Cristo morreu. Mas nós também declaramos com toda a certeza no nosso coração, no nosso espírito, que assim como Ele morreu, Ele ressuscitou. Você não crê que Ele ressuscitou? Então, todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Sabe,
O Senhor Jesus não pediu: olha, eu quero que vocês lembrem de mim como o grande homem que veio, como o grande profeta que veio, que curou, que salvou, que libertou, sabe, que levantou defunto, que levantou mortos, que expulsou demônios. Não, não foi assim que Jesus quis ser lembrado. Sabe, ele não pediu para ser lembrado pelos seus milagres, ele não pediu para ser lembrado pelos seus prodígios, pelos seus sinais, mas ele pediu para ser lembrado pela sua morte. Porque os sinais e prodígios continuam sendo feitos ainda em nosso tempo. A palavra do Senhor diz que em meu nome vocês curarão os enfermos, porão a mão nos demônios e serão expulsos. Tudo isso nós vamos fazer, mas nós não vamos poder morrer por ninguém. Nós não vamos substituir, não podemos substituir ninguém. E a morte de Cristo foi uma morte substitutiva. Ele foi à cruz por causa do meu e dos seus pecados. E ele disse: eu não quero que vocês se lembrem do que eu fiz, dos milagres, dos prodígios, de tudo que eu fiz. Eu quero que vocês se lembrem da minha morte, porque a minha morte trouxe vida para vocês. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Então, quando nós estamos celebrando esse momento, esse memorial, estamos nos lembrando do porquê ele morreu, como ele morreu e por quem ele morreu. Essa é a grande diferença. Como eu já disse outras vezes, muitas pessoas foram mártires, morreram por muitas coisas, mas ninguém morreu por você, irmão. Nenhum desses mártires morreu por você, nenhum deles morreu por mim. E mesmo que tivesse morrido, não teria o poder e a autoridade de nos trazer vida. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós nos assentamos ao redor da mesa do Senhor, nós devemos nos lembrar do seu grande amor para conosco, a ponto de enviar o seu Filho para nos salvar. Quantos ainda lembram disso, irmãos? Aleluia. Sabe, outro fato que eu entendo vendo esses versos, é que quando nós estamos ao redor dessa mesa, nós precisamos permanecer olhando para frente. Por quê? Porque quando participamos da mesa do Senhor, nós não olhamos somente para trás, mas também para frente. Olhamos para a cruz, sim, mas olhamos para frente. Porque Paulo diz: olha, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós precisamos estar olhando para frente também, sabendo que mais na frente Cristo virá. Aleluia. Porque essa é uma promessa que Ele trouxe para nós como igreja. Quantos ainda guardam no seu coração, no seu espírito, a promessa de que Ele virá? Aleluia. Então entenda, a ceia do Senhor nos aponta para a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Cristo é a grande esperança do mundo, aonde nós vemos que o mal tem feito estragos, tem feito calamidades, sabe, causado dor e tristeza. Essa é a esperança para esse mundo sem esperança, é a volta de Cristo. Sabe, muitos estão esperando que um grande líder resolva a situação mundial.
Muitos estão esperando que o grande líder resolva a situação econômica do mundo, a situação de paz do mundo, mas isso não vai acontecer. Só existe um que vai resolver toda essa situação, que é Cristo Jesus, quando vier com poder e glória. Aleluia. Então, mesmo, irmãos, diante de uma realidade triste que nós vivemos, nós temos motivos para viver uma vida de esperança. Amém, irmãos? Sabe, havia um louvor que a gente cantava quando eu era pequeno, lá no Pará, que ele dizia assim: nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Essa é a esperança viva que a igreja tem que guardar no seu coração, no seu espírito. Pode estar tudo mostrando que vai dar errado, mas se você leu a Bíblia, no final, Apocalipse garante que nós já temos a vitória garantida. Então, essa é a viva esperança da igreja. Jesus vai voltar. Quantos ainda creem na sua vinda, irmãos? Nossa esperança não pode ser no aqui e no agora. Nossa esperança, ela está fundamentada na promessa segura e real da volta de Jesus. Essa é a nossa esperança. É nela que nós, recebemos forças de ver o que está acontecendo com o mundo, de ver que, cada ano que passa as coisas ficam mais difíceis, entra governo, sai governo, no mundo inteiro se levanta um novo governo, mas as coisas não melhoram, porque as escrituras precisam serem cumpridas. Só há um que vai dar jeito nessa situação, e o nome dele é Jesus Cristo. Mas você, igreja, tem uma viva esperança. O Rei dos Reis vai voltar para nos buscar. Oh, aleluia! Você pode glorificar Ele por isso. Aleluia! Às vezes, como seres humanos, nós nos preocupamos tanto com o que está acontecendo. Eu fico preocupado porque eu tenho netos. Eu digo: Deus, como será o futuro dos nossos netos nesse mundo que nós estamos vivendo? Mas eu me lembro, o Rei dos Reis vai voltar para nos buscar. Não importa como está esse mundo agora, mas Ele vai resolver a nossa vida, Ele vai resolver a nossa situação, porque a sua palavra é fiel e verdadeira, e Ele garantiu para nós a vitória. Oh, aleluia! Irmãos, se nós ficarmos olhando somente para o aqui e para o agora, nós vamos encher o nosso coração de decepção, de tristeza, de desesperança. Mas se nós permanecermos olhando para frente, nosso coração se encherá de alegria. Aleluia! O nosso coração se encherá de alegria se nós olharmos para frente. Aleluia! Nós precisamos, como cristãos, viver a nossa vida com a expectativa de que Jesus vai voltar. Amém? Quantos têm essa expectativa que Jesus vai voltar, irmãos? Quantos têm essa expectativa que Jesus vai voltar? Não importa o que está acontecendo, nós olhamos para todo lado, as coisas estão difíceis, mas a nossa expectativa de vida é que Cristo vai voltar para resolver a nossa situação. Aleluia! Ele falou para os discípulos:
Aqueles camaradas que andavam com ele, colado com ele, passaram 3 anos com ele, colado. Ele disse para eles, ele prometeu que ele voltaria de novo. Em João capítulo 14, do verso 1 a 13, ele disse: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Não há promessa melhor do que essa, irmãos. Sabe quem prometeu? Foi Jesus, aquele que foi à cruz por você, aquele que morreu pela tua vida. Não foi qualquer um que fez essa promessa, foi o teu Salvador, aleluia. Foi o teu Salvador que prometeu que ia voltar, ia te levar para que onde ele estivesse, você estivesse também. Aleluia. Sabe, irmão, se o plano da salvação fosse consistisse apenas em Cristo ter nos salvado, só o fato de nós não precisarmos ir para o fogo eterno do inferno, sabe, já estaria de bom tamanho para mim. Mas quando eu leio a Bíblia, ele diz: olha, eu vou levar vocês para estar junto de mim. Sabe, o Senhor quer que nós estejamos com Ele, irmãos. Essa é uma esperança que nós temos que nos agarrar, é uma esperança que nós temos que crer, aleluia, e todos os dias nos lembrarmos dela, para que a nossa vida não seja, sabe, abalada pelas coisas que estão acontecendo. Aleluia. Jesus disse que viria. Talvez os discípulos ficaram preocupados: será que esse camarada vai voltar mesmo? Depois de tudo que fizeram com ele, os camaradas prenderam ele, bateram nele, crucificaram. Será que ele vai voltar mesmo? João, tu lembra que Jesus falou que ia voltar? É, amigo, ele falou que ia voltar, mas se fosse eu, não voltava mais não. Talvez os discípulos tivessem essa conversa. Isso não está na Bíblia, tá, irmão? Isso é só uma heresia. Todo pregador tem o seu caderno de heresia, né? Então estou tirando o meu aqui do bolso, né? Então, a mais disso, para que os discípulos não ficassem preocupados e para confirmar o que o Senhor Jesus disse: eu vou voltar para levar vocês. Os anjos prometeram que Jesus viria também. Os anjos, vendo a preocupação dos homens, o Senhor disse: vai lá e dá um recado para eles. Olha só que os anjos disseram em Atos capítulo 1, verso 10 e 11. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Aleluia! Jesus falou: eu vou voltar. E aí os discípulos ficaram preocupados quando viram ele subir. E os anjos disseram: calma o coração. Muita calma nessa hora, porque esse Jesus que subiu, ele vai voltar. Eu conheço, eu moro com ele lá em cima, gente. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se eu fosse você, eu estava glorificando a Deus por isso. Irmão, isso é melhor do que o Flamengo ganhar o campeonato, você saber que vai morar no céu. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, por isso não podemos perder a esperança da volta de Jesus em nosso coração. Tem muita gente desanimado, muita gente esquecido da promessa que o Senhor tem feito. Mas sabe por que isso tem acontecido, irmãos? Sinceramente, porque isso tem acontecido, muita gente esquecido
de que Jesus disse, que prometeu que viria, que haveria uma volta. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão mais lendo a palavra. Não lê a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, está tudo lá, irmão, dizendo exatamente o que vai acontecer. Sabe, a gente fica muito preocupado, pastor Rafael, porque o evangelho que nós estamos vendo agora nas redes sociais é um evangelho, sabe, muito self-service. Você vai lá, pega só o que você quer, sabe, não quero luta, não quero tribulação, não quero, sabe, eu quero prosperidade, eu quero riqueza, eu quero uma casa na praia, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas isso não é evangelho, irmão. Sinto muito te dizer. Se você for ler o livro de Romanos, você vai ver as tretas que Paulo passou. Você vai dizer, não quero isso para a minha vida. Então, se você não quer viver o evangelho, irmão, sinto muito te dizer, esse não é o lugar para você estar. Porque se você quer viver o evangelho de Cristo, eu não tenho muita notícia boa para te dar não, irmão. A coisa vai pegar. Amém? Mas se segura na promessa de que Ele vai voltar, irmão. Aleluia. A coisa está feia, mas vai ficar bonita no final, quando Cristo te levar, irmão. Glória a Deus. Tem muita gente que perdeu essa expectativa do céu, porque só pensam nas coisas terrenas e esquecem das coisas que são eternas. Não estou dizendo, irmãos, como a irmã falou, que não é proibido você orar para Deus te prosperar, não é proibido para você orar para que Deus, sabe, te dê uma vida boa, sossegada. Mas isso aí é se Ele quiser, irmão. Se Ele não quiser, irmão, não tem quem faça nada por você. Mas nós não devemos nos prender apenas nas coisas terrenas. A palavra está dizendo que nós temos que olhar para frente. Amém? Glória a Deus. Entenda uma coisa. Nossa prioridade deve ser o céu. Porque no céu, a nossa vida é prioridade. Amém? Vou dizer de novo, você pode anotar, isso vale R$1.000, depois você manda um pix para mim. Entenda, irmão, nossa prioridade deve ser o céu, porque no céu a nossa vida é prioridade. Jesus disse, estou preparando lugar para vocês, irmãos, e não é qualquer lugar. Sabe, a gente anda por essas ruas aí esburacada, o carro prega, o pneu rasga, sabe? E a palavra do Senhor diz que nós vamos morar em ruas de ouro e de cristal. Falar a verdade para vocês, irmão, eu nunca vi um cristal, só na loja, nunca tive, a graça de ter um cristal. Eu tenho uma aliança aqui, que é de ouro, eu sei que foi caro, mas imagina, você andar por uma rua de ouro e de cristal. Essa é a prioridade do céu para você, irmão. Te dá um lugar bacana, um lugar legal. Quantos querem glorificar a Deus por isso? Diga glória a Deus. Então, irmãos, vamos continuar vivendo aqui na terra, sim, irmãos. Enquanto Cristo não vier para nos buscar, sabe, nós vamos continuar vivendo a nossa vida aqui sim, mas temos que viver uma vida, sabe, na terra sem tirar os olhos do céu. Você pode viver a sua vida aqui, você pode continuar trabalhando, lutando para ser próspero, para ser abençoado, para dar o que você puder de dar de melhor para a sua casa, para a sua família, mas você não pode tirar os olhos do céu.
porque essa vida, ela tem um prazo de validade. Daqui a pouco a gente não sabe quando é o nosso final, quando vai se apagar a luz do nosso espírito, da nossa alma. Mas sabe de uma coisa? No céu nós vamos viver eternamente. Aleluia, com Cristo, porque Ele disse: eu quero vocês perto de mim, eu vou preparar um lugar para que vocês estejam perto de mim. Sim, irmão, Jesus vai voltar. Aleluia. E essa mesa nos mostra isso. Essa mesa nos aponta para a vinda de Jesus e diz que a sua vinda é certa. Aleluia. Quantos creem ainda na volta de Jesus, digam glória a Deus, irmãos. Aleluia. E está muito perto para que Jesus volte. Sabe, eu tenho 50 e poucos anos de crente, e meu pai já dizia: meu filho, Jesus está voltando. Aleluia. Imagina, se há 50 anos atrás ele dizia para mim que Jesus está voltando, e hoje deve estar muito mais perto, irmãos. Aleluia, aleluia. A vinda de Jesus será breve. A sua vinda será física, sim. Ela será visível, ela será poderosa, ela será gloriosa, ela será vitoriosa para nós. Aleluia. E esse Jesus que prometeu vai voltar para nos levar para a casa do Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, uma vez disseram para mim: pastor, eu recebi uma profecia que eu ia me assentar entre príncipes e princesas. Eu disse: irmão, se não for aqui, mas na glória, com certeza você vai se assentar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele virá para nos dar um corpo de glória e para estarmos com Ele eternamente e reinarmos com Ele para sempre. Quem está acima do peso, fica sossegado, irmão. Que Ele vai nos dar um corpo glorioso, não é um corpo gorduroso, amém, irmãos? Quando chegar no céu, vai estar tudo arrumado, irmão. Lá a gente não vai precisar ir para a academia, fazer regime, porque Ele vai nos dar um corpo glorioso. Quantos querem um corpo glorioso? Diga glória a Deus. Só quem está acima do peso glorifica, né, irmão? Aleluia, aleluia. A ceia do Senhor, irmãos, remete o nosso olhar para a volta de Jesus, remete o nosso olhar para a viva esperança, que é a volta de Jesus. Mas ao redor dessa mesa, é preciso que se diga algo muito importante. Quando nós estamos ao redor da mesa, nós precisamos olhar nossa vida olhando para dentro. Quando você celebra a ceia do Senhor, não somente olha para trás e para frente, mas também olha para dentro de si. Amém? Nós precisamos olhar para trás, para quando Cristo morreu na cruz. Nós precisamos olhar para frente, que é a esperança da sua volta. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós. Paulo ensina a igreja em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Entenda, irmãos, esse versículo é um versículo que tem feito muita gente cair da fé e muita gente desvanecer na sua caminhada cristã,
porque pura e simplesmente ele pula o ponto e as vírgulas e ele não compreende o que está lendo. Vou ler de novo para você entender com toda a pontuação que está escrito na palavra do Senhor. Paulo diz aos irmãos: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de se examinar, vendo o que precisa ser consertado, coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo: olha, te examina, e se você vê algo errado, foge da ceia, irmão, corre desse negócio. Paulo está dizendo que você precisa olhar, examinar, e vendo a necessidade do conserto, se conserta e coma do pão e beba do cálice. Entenda que Paulo não pede nesse verso para olharmos para os nossos irmãos. Paulo está dizendo que o exame é pessoal, é eu que tenho que olhar para mim, é eu que tenho que me examinar, eu não posso olhar, sabe, para o irmão do lado. Eu não posso olhar para o irmão que está com a camiseta do Chicago Bulls e um boné na cabeça. Por que você está com esse boné, camarada? E tu vai ceiar assim mesmo? Para com isso, irmão. Tu não vai para o céu. É o que Paulo está dizendo, irmãos. Eu não posso olhar para o irmão e dizer que ele não está pronto, sabe, para a mesa do Senhor. Mas Paulo está dizendo que o exame tem que ser pessoal, eu tenho que olhar para mim. Pega leve comigo, Leoni, depois, tá bom? O que Paulo estava dizendo e ensinando aos irmãos em Coríntios é o que estava acontecendo naquele momento. Paulo estava dizendo: nós não podemos nos assentar à mesa do Senhor sem critério, sem uma autoanálise, sem investigação do nosso coração. Nós precisamos olhar para o nosso coração e dizer como o salmista Davi disse: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Devemos examinar nós mesmos e não aos outros. O que Paulo estava dizendo aqui é que as pessoas estavam examinando os outros e não estavam se autoexaminando. Paulo está dizendo: olha, gente, o exame que vocês precisam fazer é de vocês mesmos. É um exame pessoal. Paulo estava dizendo que nós precisamos ser juízes de nós mesmos e não dos nossos irmãos. Paulo estava dizendo que nós precisamos rastrear a nossa alma e não tirar a pulsação da alma do nosso irmão. Aleluia. Foi por isso que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Irmão, não fuja desse momento particular e pessoal. Não tem como nós fugirmos desse momento particular e pessoal. Esse é um momento só entre você e Deus. Eu não posso, por mais legal que você acha que eu seja, eu não posso resolver essa sua situação. Esse exame tem que ser você mesmo, e você compreender o que precisa ser restaurado, e resolve com Deus. Amém? Entenda uma coisa, irmãos. Eu até anotei aqui, para que você possa guardar no seu coração, no seu espírito. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado. Amém? Mas fugir do pecado por causa da ceia. Aleluia. Amém, irmãos? Não fuja da ceia por causa do pecado, mas fuja do pecado por causa da ceia. A ceia é um instrumento de restauração para nós. Quanto mais pecador eu me sinto, mais da ceia eu necessito. Porque quando eu não quero participar da mesa, eu estou dizendo: Senhor, eu não aceito.
Eu não estou nem aí para o teu sacrifício na cruz do Calvário, isso para mim não tem valor nenhum, sabe? É isso que nós dizemos em nosso coração e nosso espírito quando nós não queremos participar da mesa do Senhor. A ceia é um tempo de cura e de reconciliação com Deus. A ceia é um momento que nós precisamos aguçar os sentidos da nossa alma para nos examinar e nos voltarmos para Deus. Na ceia, irmãos, devemos correr do pecado para Deus e não de Deus para o pecado. A ordem de Paulo foi: examine-se e coma. Paulo não disse examine-se, irmão, e sai fora. Alguns teólogos dizem que se Judas tivesse continuado a mesa, não teria tido aquele fim. Porque a mesa do Senhor é um lugar de restauração. E com certeza, se Judas tivesse continuado a mesa do Senhor, haveria restauração para ele também, sim ou não, irmãos? Aleluia. Quando temos a consciência da nossa própria indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos à mesa, então participamos da ceia dignamente. Agostinho, bispo de Hipona, disse que a minha dignidade é reconhecer que sou indigno de participar dessa mesa. O que não pode é eu pensar que eu sou digno e o irmão do meu lado não é digno. Eu sou digno e a irmã que está ao meu lado não é digna de participar. Então, quando nós temos a consciência que nós somos indignos, mas quando nós reconhecemos que por meio de Cristo nós fomos justificados e habilitados para nos assentarmos a essa mesa, aí sim nós estamos participando da mesa do Senhor dignamente, porque reconhecemos: Senhor, eu não sou digno, mas a tua morte na cruz me habilitou para que eu fosse justificado e pudesse participar dessa mesa. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Então a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Quando nós nos colocamos na posição de: Senhor, eu não sou digno, mas a tua morte na cruz me habilitou para que eu pudesse, pela tua misericórdia, assentar a essa mesa. Aí eu me sinto digno de participar. Quanto mais eu reconheço a minha indignidade, mais eu me torno digno de me assentar à mesa do Senhor. Amém? O que Paulo estava dizendo, irmãos, vocês não podem imaginar que vocês são melhores do que o irmão que está ao seu lado. Aleluia. E outra coisa poderosa que eu vejo nesse capítulo, que é ao redor da mesa, eu preciso olhar para o lado. O que não estava acontecendo naquele momento em que Paulo exortou a igreja. Vocês estão olhando para tudo. Vocês estão dizendo que o irmão não é digno, que você é digno, mas você precisa olhar para o lado. Então, quando nós celebramos a ceia, nós olhamos para trás, para a cruz, nós olhamos para a frente, para a segunda vinda de Cristo, nós olhamos para dentro de nós, para um autoexame, mas também nós precisamos olhar para o lado,
Porque o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, verso 33, ele diz assim: pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperais um pelos outros. Havia esse momento em que todos se reuniam ao redor de uma mesa para compartilharem um alimento. E eu já expliquei aqui como é que acontecia. O pastor Bruno, como tem grana, ele trazia, sabe, um tambaqui de 20, 30 quilos. E botava para assar lá. Eu, como não tenho tanto dinheiro, eu trazia jaraqui, irmão. Porque você não come tambaqui, por isso que falar que jaraqui é bênção, irmão. Aí quando chegava na mesa, eu olhava o tambaquizão do pastor Bruno e digo: meu Deus, quando eu vou ter oportunidade de comer um tambaqui desse? Essa seria o momento de compartilhar, esse seria o momento de comunhão à mesa. Mas o que acontecia é que o Bruno, sabe, por ser botafoguense, ele queria comer o tambaqui sozinho, e não deixava ninguém comer o tambaqui. Quem quiser comer o seu jaraqui, que coma. Então Paulo estava dizendo: vocês precisam olhar para o lado do irmão que precisa ter comunhão. Qual é a necessidade que teu irmão está passando, e que você pode atendê-lo e você não está atendendo? Paulo está dizendo que nós não podemos nos assentar à mesa e saber que o irmão nosso está passando por uma necessidade, nós podemos atendê-lo e não fazemos. É isso que Paulo está dizendo. Espere um pelos outros, para que haja uma comunhão verdadeira. Então, na igreja de Corinto era costume crentes trazerem suas iguarias da casa e comerem fartamente, sem esperar pelos outros. Sabe, o Bruno chegava no seu carrão novo lá, estacionava, mas tinha irmão que vinha a pé, que não tinha dinheiro nem para pegar Uber. E quando ele chegava, a mesa só estava o bagaço, só tinha, nem farinha do Arini não tinha mais, só era aquela farinha baguda. E aí onde havia comunhão nessa mesa, não havia comunhão nessa mesa. Aleluia. Então quando os mais pobres chegavam, só encontravam as sobras. E havia alguns pobres que passavam fome, vinham de longe andando, sabe, na esperança de que haveria um banquete preparado para eles, e que eles teriam comunhão com os outros irmãos naquela casa, naquela mesa. Mas quando eles chegavam, não havia mais nada. E Paulo estava dizendo: está errado o que vocês estão fazendo, não há comunhão nessa mesa. Mas essa mesa que hoje nós estamos aqui diante dela, a comunhão para mim e para você. Cristo está dizendo: não há negro, não há branco, não há pobre, não há rico que não possa participar dessa mesa. Todos podem participar dessa mesa da comunhão. Quem está aí, diga glória a Deus. O que Paulo estava querendo ensinar aqui, irmãos? Não temos mais essa prática da festa do amor atualmente, mas temos o princípio dela. O princípio nos ensina que quando você se reunir para a ceia, olhe para o seu redor, olhe para o seu irmão que está perto de você, e dê a ele o valor e a importância que ele merece. A Bíblia diz que nós temos que olhar os nossos irmãos, sabe, e vê-los como superiores a nós, não pela sua classe social, não pela sua classe econômica, mas como alguém que foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Porque quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele não disse: só vou por os ricos, só vou pelos, sabe, que tem dinheiro. Não, o Senhor foi para salvar a minha, a tua vida. Todos devem ter comunhão uns com os outros.
deve existir perdão, deve existir aceitação, deve existir comunhão. Sabe o que prega, o que quebra a comunhão, irmãos? É o pecado. O que enfraquece a igreja é o pecado. O que traz doença para a igreja é o pecado. O que cansa a igreja é o pecado. E Charles Spurgeon, em uma das suas citações poderosas, ele disse: olhe para a cruz, odeie o seu pecado, pois o seu pecado pregou o seu amado na madeira. Aleluia. E a atitude dos crentes de Corinto na celebração da ceia, de não esperar pelos outros e desprezarem uns aos outros, estava em desacordo com a atitude sacrificial de Cristo ao instituir a ceia. O que o Paulo esperava e desejava que a igreja entendesse sobre a ceia é que a ceia, é um momento de encontro com Deus e também um momento de encontro com os nossos irmãos. Amém? Tem irmãos aqui que a gente não consegue vê-lo durante a semana. Tem irmãos aqui que a gente não consegue vê-lo durante o mês. Mas se hoje você está, irmãos, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Na ceia, os céus tocam a terra. Amém? Vou dizer de novo para você aprender esse milagre. Na ceia, os céus tocam a terra. Sabe, irmãos, eu não sei, mas vocês viram desde o início do louvor que tinha alguma coisa que estava acontecendo aqui, amém, irmãos? Sabe por quê? Cristo olha lá de cima e diz: meu Deus, eles vão celebrar a ceia hoje, lá na nova aliança. Meu Deus, eles vão lembrar do sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário, e o coração de Cristo se alegra por isso. E há uma atmosfera, sabe, poderosa nesse lugar, diferente. Porque os nossos corações estão contritos e ansiosos por esse momento. Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos, para parecer que já vai terminar. Aleluia. No cenáculo, Jesus instituiu a ceia, monumento da sua primeira vinda e promessa para a sua segunda vinda. Agora, irmãos, nós não imolamos mais cordeiros, pois Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é sacerdote. Ele é o sacrifício. Ele é o ofertante. E Ele é a oferta. Amém? Entenda, irmãos. Guarde o seu coração, guarde o seu espírito para isso que eu vou dizer para você agora, porque isso é muito importante. A ceia do Senhor não é lugar para punições, filas de penitentes ou mensagens de medo, de terror. A ceia do Senhor é trazer a lembrança, a morte e ressurreição de Jesus, a mensagem da esperança da sua vinda. Esse tem que ser o propósito dessa mesa, da ceia do Senhor. Eu não posso te trazer uma mensagem, sabe, para te amedrontar, para dizer que você vai para o inferno. Não é isso que essa mesa, sabe, testifica, não é isso que essa mesa faz para nós.
A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é para trazer a lembrança, a morte e ressurreição de Jesus. E é a mensagem de esperança da sua vinda. Feche os seus olhos agora, vamos adorar o Senhor em oração.